estamos de volta no canal para contar a história agora desta mulher que está aí para vocês. Desta imagem, uma imperatriz austríaca, né? A famosa Dona Leopoldina. Então nós vamos entender neste vídeo um pouco sobre a vida da imperatriz, a mulher de Dom Pedro I, a famosa Dona Leopoldina. Olha que coisa maravilhosa, show de bola, não é isso? Para início de conversa, vocês estão vendo aí uma mulher branca, olhos azuis, né? A bochecha um pouco assim vermelha, né? Dona Leopoldina, ela nasce, ela é austríaca, né? Filha de Francisco I, o imperador austríaco, onde suas filhas têm a Dona Leopoldina e outra famosa é a Luísa, né? A mulher aí de Napoleão Bonaparte o francês. Mas estamos aqui falando sobre Dona Leopoldina, que marcou aqui a história do Brasil, né? Teve um impacto profundo aqui na nossa história, porque ela foi a mulher de Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro aí, quando o Brasil vai se tornar independente, né? Então, nós vamos entender um pouco sobre a história dessa mulher, né? Então, Dona Leopoldina nasce na Áustria, filha de Francisco I. Dona Leopoldina é uma menina aí, uma jovem que gosta, é uma jovem educada, gosta aí de estudos em filosofia, estudo das ciências naturais, gosta aí de estudar. É uma mulher culta, né? Que chega em um determinado momento, ela vê uma imagem aí, lembrando, fazendo um contexto desse casamento com Dom Pedro I, era de costume, né? Como se sabe na história, que os imperadores, os reis, as monarquias, elas arranjassem casamento para seus filhos, fazendo aí uma união, mostrando força, o rei mostra força, tendo essa aliança com outras monarquias, né? Então, o rei de Portugal, né, da família de Bragança, Dom João VI, ele viu a necessidade, ele viu uma importância muito grande em casar o seu filho, Dom Pedro I, com a filha de Francisco I, lá na Áustria. Então, de fato, isso vai ficar a cargo de uma pessoa chamada Marquês de Marialva, que vai levar as mensagens aí de Dom Pedro I, né? Conta-se a história que ele leva aí um medalhão. Nesse medalhão tem a imagem de Dom Pedro I. E quando Dona Leopoldina vê esse medalhão, vê essa imagem de Dom Pedro I, ela se apaixona. Foi amor à primeira vista, né? Ela pergunta ao Marquês de Marialva se ele também era um cara que gostava dos estudos, era um cara que gostava das ciências. Até que o Marquês de Marialva disse, não, ele adora esses estudos aí, ele adora conhecer, mas de fato o Dom Pedro I não gostava, não era a praia dele, né? Já a Dona Leopoldina, sim. Então, como cai naquela famosa frase, né? Os opostos se atraem. Então, aí Dona Leopoldina se sentiu atraída aí por Dom Pedro I e vice-versa, né? Mas é o Marquês de Marialva lá ainda, né? Em Viena, que fica encarregado aí de mostrar, de fazer esse, como é que eu posso dizer, essa ilusão toda do que seria Dom Pedro I, né? Então, o que é que acontece? Chega um determinado momento, mais precisamente em 1817, Dona Leopoldina ela vai ter que vir conhecer de fato o seu marido. Dona Leopoldina vem até o Brasil conhecer Dom Pedro, ele estava no Brasil nesse período, né, 1817. A família portuguesa chega aqui em 1808, né, devido ao bloqueio continental lá de Napoleão. Então a corte portuguesa estava aqui. Então Dona Leopoldina ela chega e dizem as mais línguas lá, né, dizem o povo que estava naquele período, e Dona Leopoldina, no momento em que vê, nossa, maravilha, o início desse casamento, o início dessa relação foi grandioso. E passaram noites e mais noites aí juntos, o início, né? O que depois tornaria um caso muito grave. Tornaria um casamento aí apenas
por manter, eu diria assim, por manter, tentar manter, na verdade, ter filhos para poder manter a coroa, né? Para poder manter o poder apenas do Brasil. De fato, foi isso que aconteceu com Dom Pedro I e acontece com Dona Leopoldina, a união desses dois. Mas vamos lá. Voltando para Dona Leopoldina, muito que se sabe sobre Dona Leopoldina são as cartas que ela vai mandar para essa sua irmã, a mulher de Napoleão Bonaparte. E nessas cartas é encontrada aí um pouco, dá uma ideia de que é uma mulher que está totalmente isolada. E totalmente isolada eu digo na questão que as pessoas não se aproximam de Dona Leopoldina. As pessoas mais próximas da família, né? Era apenas Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Carlota Joaquina não se aproximava muito, até Dom Pedro chegava um determinado momento em que Dom Pedro passava a chave no quarto de Dona Leopoldina e ela passava a noite lá nesse quarto e Dom Pedro saía para as farras, para as bebidas, para as festas lá no Rio de Janeiro, né? Vivia viajando, vivia curtindo a noite, enquanto Dona Leopoldina de fato estava em casa trancada, ele não aparecia muito. Se sabe também que Dona Leopoldina pelas manhãs ela gostava de caçar, saía muito com Dom Pedro I. Esse era um dos principais momentos que ela saía, né, com Dom Pedro I. Era para caçar, se ouvia os tiros dos dois caçando, ela gostava de cavalgar. Quis introduzir um pouco da arte, do saber, mas parece que Dom Pedro I era um cavalo, meu amigo. Não queria saber nada disso, nada da questão da educação, nada da questão voltada para as ciências, né? Dom Pedro não estava muito preocupado com isso. Um cavalo. O que é que acontece? Então, Dona Leopoldina ela se sente isolada, né? A proximidade é mais com Dom João VI. Como é que você sabe disso, professor? Isso aqui é tirado das cartas que ela vai mandar, então devido às cartas que ela manda para sua irmã, aqui a gente vai ver que é uma mulher isolada e vai ficar isolada ainda mais, Dona Leopoldina, quando de fato ela vai ficar sabendo da traição de Dom Pedro I, né, com a Marquesa de Santos. A gente sabe que Dom Pedro era um cara que tinha várias mulheres, mas é com a Marquesa de Santos que ele vai construir, que ele vai fazer, que vai dar moradia em frente à casa, palácio deles aí, Dona Leopoldina, né? Tem um momento na história que Dona Leopoldina vai ficar sabendo disso. Como? Com a morte de Dom João VI, a pessoa que ela tinha mais empatia, né, da corte, gostava mesmo de Dona Leopoldina, quando ele morre, Dona Leopoldina pede para um criado chamar Dom Pedro I. E esse criado, ele dá várias versões, tenta desdobrar Dona Leopoldina, onde de fato ele vai se ajoelhar aos pés de Dona Leopoldina e vai contar tudo o que está acontecendo, aonde de fato Dom Pedro está, onde de fato Dom Pedro ia, né? Era na casa da Marquesa de Santos, a amante, na verdade, de Dom Pedro I. Nós temos uma coisa interessante que Dona Leopoldina, ela vai a uma viagem, Dom Pedro I vai a uma viagem com a Marquesa de Santos e são hostilizados, há pichações, há o povo escrachando, né, a Marquesa de Santos. Então, Dona Leopoldina, na opinião pública, a opinião pública daquele período, ela é a querida, ela é aceita pelo povo. Já a Marquesa de Santos não. Temos um breve na historiografia também sobre a questão de Dona Leopoldina, é que chega em um determinado momento que Dona Leopoldina ela vai para um conflito, que está acontecendo lá dentro do Rio de Janeiro. Ela sai, Dom Pedro manda ela sair, né? O refúgio lá, pede para que ela fuja lá. E quando ela foge, tem um filho deles dois, e é o primogênito, e ele chega a falecer. Ele chega a falecer e Dom Pedro fica doido. Dom Pedro era de fato um pai. O que ele não foi no casamento, o que ele não foi de dar atenção a Dona Leopoldina, ele era de fato um pai, ele é totalmente o contrário. Então ele de fato fica louco, muito triste com a perda desse filho. Dona Leopoldina também, né? Então uma mulher que já vinha sofrendo, uma mulher que já
soube das traições do seu marido, agora também perde seu filho, uma mulher que está isolada, uma mulher que tinha Dom João VI, o pai de Dom Pedro, como uma das pessoas mais próximas a ela, ela também perde e agora ela está mais isolada ainda. É uma mulher que de fato estava infeliz devido às cartas, uma mulher que estava infeliz dentro do Brasil. Todo aquele casamento que ela sonhou, toda aquela fantasia que ela fez nesta união com Dom Pedro I, na realidade não aconteceu, né? Então, Leopoldina, de fato, ela tem uma participação importantíssima na questão da independência do Brasil, porque José Bonifácio, ele está lutando para que o Brasil se torne independente, né? Quando, em determinado momento, quando lá em Portugal eles chamam Dom João VI para retornar a Portugal, eles também querem que Dom Pedro, o esposo de Dona Leopoldina, também volte. Quando Dona Leopoldina vai se juntar aí com José Bonifácio e vão lutar. Ela já tinha cartas de Dona Leopoldina, já tinha documentos de Dona Leopoldina querendo a independência do Brasil, para se ter uma ideia, a independência primeiro do que Dom Pedro I, que a gente sabe lá o dia do fico, né? Depois a independência do Brasil, independência de Portugal, mas Dona Leopoldina já estava nessa luta, então ela participa dessa luta da independência do Brasil. Então ela tem essa parte aí sobre a questão da luta pela independência. Dom Pedro tem ao lado uma mulher guerreira que está lutando, que está aí conhecendo, sabe que é melhor para Dom Pedro, sabe que é melhor para os seus filhos, de fato, a independência do Brasil. Ia permanecer aí com o trono, né, devido aos seus filhos. A cada ano um filho, né? Ela teve aí com Dom Pedro I, era uma mulher que era mais voltada para a questão de ter filhos com Dom Pedro, mas não de muita aparição. Tem relatos que a Marquesa de Santos saía toda com as roupas belíssimas, um belo penteado, e Dona Leopoldina não, né? Dona Leopoldina toda descabelada e tudo. Essa coisa não, Dom Pedro não estava de fato olhando para sua verdadeira esposa. E chega um determinado momento, Dom Pedro está lá na Guerra da Cisplatina, né? Nessa Guerra da Cisplatina, onde ele recebe a carta da morte de Dona Leopoldina. Depois que ele recebe a carta da morte de Dona Leopoldina, endoidece, enlouquece. Ele teve a verdadeira noção da mulher que ele estava perdendo. A famosa a mulher de garra, uma mulher culta, uma mulher voltada aí para as questões do poder, da política, voltada para a questão de segurar o trono para seus filhos, né? E essa mulher agora, Dom Pedro perde, então Dom Pedro tenta recitar coisas, tenta fazer homenagens para ela. Ele de fato percebeu a importância de Dona Leopoldina só depois da sua morte. Então, depois da morte de Dona Leopoldina, cai a ficha para Dom Pedro I, né? Mas agora já era tarde, quando entra aquilo que a gente sempre fala, só dá valor quando perde, né? Então, Dona Leopoldina, ela de fato vai aí ficar na história brasileira, ela vai ficar na história aí de uma mulher que lutou pela independência, de uma mulher que participou ali com José Bonifácio, de uma mulher que foi muito infeliz ao lado de Dom Pedro I, ao lado do primeiro imperador brasileiro aí, tá certo? E essa é a história que eu trouxe para vocês, esse vídeo curto aqui para vocês, porque eu tenho certeza que quando vocês estão estudando a família real, sempre surge, quando vocês veem novela, Dona Leopoldina, né? Mulher de Dom Pedro I, e aí fica, alguns alunos me perguntam em sala de aula, e eu fiquei na necessidade de trazer um pouco sobre a imperatriz brasileira, a Dona Leopoldina. Beleza, pessoal? Valeu, tudo tranquilo, show de bola, espero que tenham gostado. Depois tem mais personagens, personalidades históricas do nosso Brasil, para a gente entender, para a gente conhecer um pouco aqui nesses rápidos vídeos aqui para vocês, certo? Show, tranquilo, valeu, até mais e até a próxima.